Imagine uma promessa feita há quase 3.000 anos. Não em um cenário de otimismo, mas em um mundo de impérios sanguinários, onde a guerra era a moeda corrente e a paz, um luxo efêmero. Essa promessa, gravada em pergaminhos que resistiram ao tempo, falava de um futuro tão radicalmente diferente do seu presente que beirava a utopia. Um governante, um líder, que não empunharia espadas, mas sim a justiça, que não conquistaria reinos pela força, mas pela sabedoria. Uma figura messiânica traria paz tão profunda e universal que até inimigos deporiam suas armas. Parece um delírio, um conto de fadas. Essa é a essência da profecia central de Isaías, um texto que para muitos é a joia da coroa do pensamento profético. Mas quem era Isaías e por que sua voz, surgida em meio ao caos do antigo Oriente Médio, ainda ressoa com tamanha força em nossos dias? Ele não era um místico isolado, mas um conselheiro real, observador astuto dos jogos de poder, das alianças traiçoeiras e das inevitáveis guerras. Sua visão de paz não era uma fuga da realidade, mas uma resposta audaciosa, um grito de esperança em um mundo condenado à violência perpétua. Ele ousou vislumbrar o impossível. No coração de suas palavras, Isaías descreve um futuro onde uma criança nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros. Este não seria um rei comum. Ele seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu reinado não se limitaria a uma nação, mas traria paz universal. Lobos habitariam com cordeiros, leopardos se deitariam com cabritos. O leão comeria palha como o boi. Uma imagem poética de harmonia completa, onde a violência cede lugar à coexistência, alterando a própria ordem natural das coisas. Mas como uma promessa feita há quase 3.000 anos, em contexto tão distante do nosso, pode ter relevância para os desafios globais de hoje? Em um mundo fragmentado por conflitos ideológicos, guerras por recursos, polarização política e a constante ameaça de hostilidades, a ideia de paz universal parece mais utópica do que nunca. Vivemos em um tempo onde as soluções geram novos problemas e a busca por um terreno comum é ofuscada pelo ruído da discórdia. Essa profecia não é apenas um eco do passado, mas um espelho que reflete nossas aspirações e, paradoxalmente, nossas maiores falhas. O que torna essa visão ainda mais intrigante é o contexto em que ela nasceu. Isaías viveu em uma era de constante agitação, onde o pequeno reino de Judá estava espremido entre gigantes imperiais como a Síria e Egito. A ameaça de invasão era diária, a opressão uma realidade palpável. O povo vivia sob o jugo do medo, da injustiça e da corrupção. Em meio a essa desesperança, quando a própria sobrevivência parecia incerta, como um homem pôde conceber uma visão tão radical de paz e justiça? Que desespero histórico foi o berço para uma esperança tão desmedida? É essa a pergunta que nos guiará agora. Naquele tempo, o ar de Judá não era preenchido com a melodia de cânticos ou o sussurro de orações sinceras, mas com o eco distante do tambor de guerra. Um som que se aproximava implacável, vindo das terras do norte, onde o Império Assírio, uma máquina de guerra sedenta por sangue e glória, devorava nações como um monstro faminto. Cada caravana que chegava trazia notícias de cidades caídas, populações escravizadas, templos profanados. O medo era uma névoa densa que cobria Jerusalém, sufocando a esperança e pintando o futuro com as cores sombrias da destruição iminente. Mas a ameaça externa era apenas uma das muitas feridas abertas no coração da nação. Por dentro, o tecido social e espiritual desmoronava. Os reis, outrora guardiões da justiça, haviam se tornado fantoches de potências estrangeiras ou tiranos que oprimiam seu próprio povo. A corte real era um ninho de intrigas, luxo desenfreado e corrupção, onde a voz dos profetas era silenciada ou ridicularizada.
Os sacerdotes, que deveriam ser a ponte entre o divino e o humano, transformaram os rituais sagrados em encenações vazias, sem coração, enquanto o templo se enchia de ofertas sem arrependimento e orações sem fé. A justiça era uma miragem. Os poderosos esmagavam os fracos, os órfãos e as viúvas eram despojados de suas posses, e os gritos dos oprimidos subiam aos céus, muitas vezes sem resposta. A idolatria, como uma erva daninha, havia se espalhado por cada colina e vale, desviando o povo do Deus que os havia libertado. Altares a deuses estrangeiros fumegavam ao lado do templo, testemunhando uma fé diluída, comprometida, quase esquecida. Sentiam-se abandonados por seus líderes que buscavam alianças políticas frágeis em vez de confiar na proteção divina. Abandonados por uma fé que parecia ter perdido seu poder, promessas esmaecidas pela dura realidade. O clamor por um Salvador não era um desejo por um líder espiritual que guiasse suas almas à paz, mas um grito desesperado por um libertador militar, um rei forte que pudesse repelir os assírios, um juiz implacável que restaurasse a ordem e a justiça com a espada. Eles ansiavam por um Messias que viesse em glória e poder terreno, que esmagasse seus inimigos e restaurasse o reino de Davi à sua antiga proeminência. A ideia de um príncipe da paz, nascido em humildade, governando com justiça e retidão moral em vez de força bruta, era não apenas contra-intuitiva, mas quase absurda para mentes tão consumidas pela guerra e pela corrupção. Como a paz poderia florescer em solo tão árido de esperança? Como um governante que não empunhasse a espada poderia resistir aos impérios? A promessa de Isaías, um futuro onde leões e cordeiros deitariam juntos e a paz universal reinaria, parecia um sonho distante, quase uma zombaria, para um povo que vivia sob a sombra da aniquilação. Eles queriam um guerreiro, um rei, não um bebê, não um pacificador. O peso daquele tempo era esmagador, e a visão de Isaías, tão radical, tão inesperada, ecoava em um vazio de desespero, desafiando tudo o que eles conheciam e esperavam. Um mundo em sombras. O grito ecoava através dos vales e das cidades muradas, um lamento por justiça, por redenção, por uma esperança que parecia eternamente distante. Foi nesse abismo de desespero que uma voz profética, a de Isaías, irrompeu, não com mais um grito, mas com uma promessa sussurrada e depois proclamada sobre um futuro que desafiaria toda a lógica humana. Uma criança nasceria, um filho nos seria dado, e sobre seus ombros repousaria um governo cujo alcance seria universal e eterno. Mas quem seria este governante? Isaías não apenas previu sua vinda, mas desvelou sua essência através de nomes que são como chaves para decifrar a própria divindade em forma humana. O primeiro título, Maravilhoso Conselheiro, já nos arremessa para além da compreensão terrena. Não se trata de um mero estrategista ou sábio estadista. O maravilhoso aqui sugere o sobrenatural, o incompreensível, o divino. Este conselheiro possui uma sabedoria que transcende o tempo e o espaço, capaz de desvendar os nós mais intrincados da existência humana e cósmica. Ele não apenas oferece conselhos, ele é o conselho perfeito, a mente por trás da criação, a solução para cada dilema moral e existencial. Sua orientação não é falha, não é limitada por perspectivas humanas. É a própria verdade manifesta, guiando para a vida plena e a justiça inabalável. Em seguida, a profecia o nomeia Deus Forte. Esta é talvez a revelação mais chocante, a mais audaciosa. Não um Deus entre muitos, mas Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, manifestado em carne. A força aqui não é apenas militar ou política, mas a força ontológica de quem sustenta o universo.
de quem pode perdoar pecados e vencer a própria morte. É a confirmação de sua identidade divina, um paradoxo para a mente humana, um bebê nascido, mas que é o próprio Deus. Ele é o defensor inabalável, o guerreiro que luta por seu povo não com espadas terrenas, mas com o poder que moldou as galáxias. Prosseguindo, o Messias é chamado Pai da Eternidade. Este título evoca uma profundidade de cuidado e uma dimensão temporal que poucos líderes poderiam sequer aspirar. Ele não é apenas um governante que reinará por muito tempo, mas a própria fonte da vida eterna, o guardião de um pacto que transcende gerações. Como um pai, ele provê, protege e ama, mas seu amor e sua provisão são eternos, sem fim. Ele é a garantia de que a paz e a justiça que ele trará não serão transitórias, mas estabelecidas para sempre, enraizadas na própria natureza de um Deus que é e sempre será. Finalmente, Príncipe da Paz. Em um mundo dilacerado por conflitos, onde o grito por paz era constante, esta promessa ressoa com uma urgência atemporal. Mas a paz que ele traz não é meramente a ausência de guerra. É o Shalom hebraico, a totalidade, a integridade, a harmonia em todas as esferas, entre Deus e a humanidade, entre os homens e dentro do próprio indivíduo. Ele é o autor dessa paz, o único capaz de reconciliar o irreconciliável, de curar as feridas mais profundas da alma e da sociedade. Sua soberania não se impõe pela força bruta, mas pela autoridade de quem encarna a própria paz. Esses nomes, entrelaçados na tapeçaria profética de Isaías, não são meros epítetos. São a revelação multifacetada de quem o Messias é. A sabedoria divina encarnada, o Deus todo-poderoso em forma humana, o Pai eterno que cuida e sustenta e o Príncipe que estabelece uma paz que transcende toda a compreensão. Eles pintam o retrato de um governante sem precedentes, cuja identidade divina é a fundação de sua missão redentora, preparando o palco para sua identificação e o cumprimento de uma promessa que ecoa por milênios. Até agora, desvendamos os títulos majestosos de Isaías 9:6, vislumbrando um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas como exatamente essa figura cósmica, essa divindade onipotente, iria se manifestar no plano terreno? A promessa, outrora um sussurro distante em meio ao caos, clamava por uma materialização. A esperança de um Salvador divino precisava transcender as páginas de um pergaminho antigo e caminhar entre os homens. A resposta a essa questão, tão monumental quanto a própria profecia, reside no conceito mais revolucionário e paradoxal da fé, a encarnação. A encarnação não é meramente uma aparição divina, nem uma possessão temporária. É a união indissolúvel do divino e do humano em uma única pessoa. O Deus que criou o universo e inspirou profetas decidiu esvaziar-se de sua majestade e assumir a fragilidade da carne humana. Ele não apenas se vestiu de humanidade, ele se tornou humano, nascendo como qualquer criança, sujeito às limitações e à vulnerabilidade de nossa existência. Este é o mistério central que desafia a lógica, mas que, para os que creem, representa o ápice do amor e da intervenção divina. Foi nesse cenário de expectativa e mistério que a promessa de Isaías começou a se desenrolar, não em um palácio real, mas na humildade de uma manjedoura. A criança nascida de Maria, uma virgem, era o próprio Deus forte e Príncipe da Paz que os séculos aguardavam. Jesus de Nazaré é a encarnação viva da profecia, o ponto de virada onde o abstrato se torna tangível. A palavra se faz carne. Cada passo de sua vida, desde o nascimento milagroso, ressoa com os ecos das antigas promessas. Se este mergulho te fascina, deixe seu like e um comentário sobre o que mais te surpreendeu. Isso ajuda o canal. A vinda de Jesus não foi um evento isolado, mas o ápice de um plano divino meticulosamente traçado.
Ele não veio apenas para ensinar verdades ou realizar milagres, mas para ser a própria verdade, a encarnação da graça e da lei. Sua existência na Terra preencheu o abismo entre o Criador e a criatura, oferecendo a reconciliação que nenhuma lei ou sacrifício animal poderia prover. A encarnação é a declaração mais audaciosa de Deus à humanidade, uma demonstração de amor tão profundo que ele se fez um de nós para nos resgatar, cumprindo literalmente cada sílaba das profecias. Assim, a encarnação de Jesus Cristo se ergue como o ponto de inflexão na narrativa bíblica e na história da humanidade. Não mais uma esperança abstrata ou uma promessa distante, mas uma realidade palpável. O Deus forte de Isaías caminhou pelas estradas da Galileia. O príncipe da paz acalmou tempestades e corações aflitos, e o Pai da eternidade revelou a face do amor incondicional. A vinda do Messias não foi apenas o cumprimento de uma profecia, mas o início de uma nova era, onde a luz dissipou as sombras e a promessa de redenção se tornou uma porta aberta. O Velho Testamento encontra seu eco vibrante no Novo. O título de Príncipe da Paz, proferido há milênios, ecoa com uma promessa de tranquilidade universal. Contudo, ao olharmos para a história e para o mundo contemporâneo, somos confrontados com um paradoxo. Se Jesus é o Príncipe da Paz, por que a humanidade continua imersa em ciclos incessantes de conflito e guerra? A encarnação trouxe o Messias, sim, mas não inaugurou um cessar-fogo global. Essa aparente contradição nos força a questionar: que tipo de paz ele veio oferecer e por que ela parece tão distante da realidade? A resposta reside em uma verdade radicalmente diferente do que o mundo esperava. A chave para desvendar esse enigma reside na compreensão da natureza do reino que Jesus inaugurou. Ele não veio estabelecer um império terreno com exércitos ou fronteiras, nem disputar poder político. Sua realeza era de outra esfera, um reino que não é deste mundo. As expectativas de um Messias que lideraria uma revolta militar foram frustradas, pois sua coroa não era de ouro, mas de espinhos, e seu trono não era um palácio, mas uma cruz. Este reino opera sob princípios invertidos, desafiando a lógica humana de poder e de como a paz é verdadeiramente alcançada. Os princípios deste reino invertido chocam-se com a sabedoria convencional. Enquanto o mundo busca dominar, Jesus ensina o serviço. Onde a força é valorizada, ele exalta a humildade. E onde a retribuição é a norma, ele prega o perdão. Sua mensagem central é que a verdadeira grandeza se encontra na abnegação e no sacrifício. Quem quiser ser o maior, que seja servo de todos. Esta é a fundação da paz que ele oferece. Uma paz que não se impõe pela força, mas que floresce no amor incondicional, na disposição de dar a vida pelos outros, desmantelando barreiras do ego que alimentam a inimizade. O Sermão da Montanha é o manifesto supremo para este reino invertido de paz. Nele, Jesus não oferece táticas militares, mas uma transformação radical do coração. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, virai a outra face. Preceitos que desafiam a lógica da retaliação e da escalada de violência. As bem-aventuranças, que declaram felizes os pacificadores, não se referem aos que evitam conflitos, mas aos que ativamente trabalham pela reconciliação, buscando justiça e misericórdia. Essa paz começa internamente, dissolvendo raiva e ressentimento, e então irradia para as relações, construindo pontes. Esta é a paz que o mundo não compreende, pois não se alinha com suas métricas de poder ou sucesso. É uma paz que transcende as circunstâncias externas, florescendo mesmo em meio à turbulência, porque sua fonte é interna e divina.
É a tranquilidade de um espírito reconciliado, a segurança de um coração que confia e a força de uma alma que escolheu o amor acima do ódio. O reino invertido do Príncipe da Paz não busca dominar geografias ou governos pela força, mas transformar corações e mentes pela verdade e pelo amor sacrificial. É uma paz que, embora invisível ao poder mundano, é a mais poderosa e duradoura. O reino invertido de Jesus, com sua paz paradoxal e princípios radicais de serviço e amor, não é o ponto final, mas o prenúncio de algo muito maior. Embora a semente da paz tenha sido plantada nos corações humanos, a visão profética de Isaías aponta para uma consumação que transcende nossa compreensão. Não se trata apenas de transformação individual, mas de uma redenção cósmica, um retorno glorioso à harmonia primordial. É a promessa de que a paz, que o mundo não compreende e que Jesus inaugurou, um dia abarcará toda a existência, restaurando um equilíbrio perfeito e eterno que ecoa a essência de Deus. É nesse horizonte distante e ao mesmo tempo tão próximo na esperança que resplandece a imagem mais emblemática da profecia de Isaías: o lobo habitando com o cordeiro. Uma cena que desafia a lógica natural, onde o predador e a presa depõem suas naturezas antagônicas e compartilham o mesmo pasto. O leopardo deitando-se com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado juntos, guiados por uma criança. Não é mera alegoria, mas a descrição de uma realidade onde a ordem natural é reconfigurada e a violência da cadeia alimentar é substituída por coexistência pacífica e milagrosa. Esta não é uma paz superficial, imposta por força ou armistício. É uma transformação fundamental da criação, um novo Éden onde a maldição da queda é revertida. A imagem de uma criança liderando esses animais ferozes não é apenas inocência, mas a representação da autoridade divina manifestada em sua forma mais pura, capaz de subjugar a ferocidade e despertar a mansidão. A terra, segundo a profecia, será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso significa que a sabedoria e a presença divina permearão cada aspecto da existência, eliminando raízes da discórdia e destruição. Essa visão escatológica vai muito além da redenção humana. Ela abraça a totalidade da criação, que, como Paulo lamenta em Romanos 8, geme e sofre as dores de parto, aguardando sua própria libertação. A promessa do lobo e do cordeiro é a resposta definitiva a esse gemido cósmico, garantindo que o plano de Deus para a paz restaura não só a humanidade à sua comunhão original, mas também a própria natureza e as relações entre todas as criaturas. É a certeza de que a soberania divina não deixará pedra sobre pedra na jornada rumo à perfeição, desfazendo cada nó da imperfeição e tristeza que assola o mundo. Assim, a visão de Isaías 11 se ergue como o clímax final do plano de paz de Deus, a consumação de todas as coisas. É a esperança cristã de um futuro onde a guerra e a violência são meras memórias, onde injustiça não tem lugar e a harmonia reina suprema. É a promessa de uma nova criação, onde a paz não é apenas ausência de conflito, mas a plenitude de bem-estar, a integridade das relações, o shalom divino em sua expressão mais completa. A vinda de Cristo foi o início, a encarnação do Príncipe da Paz. Mas a visão do lobo e do cordeiro é o glorioso final, o reino de paz plenamente estabelecido, um testemunho eterno da fidelidade e do amor inabalável de Deus. A visão do lobo e do cordeiro coabitando, da criança brincando com a serpente, não é apenas um devaneio utópico para um futuro distante. É a promessa da consumação, sim, mas também um convite a uma realidade que já se manifesta. Se o Príncipe da Paz já inaugurou seu reino, ainda que de forma invertida e paradoxal,
Essa paz não é algo a ser apenas esperado passivamente, mas ativamente perseguido, construído e encarnado. A profecia de Isaías não nos deixa na contemplação de um quadro idílico, mas nos impulsiona à ação, a sermos os catalisadores dessa transformação que ele tão vividamente descreveu. Somos, portanto, chamados a ser embaixadores dessa paz, agentes de reconciliação em um mundo fragmentado. A encarnação de Cristo não foi apenas um evento histórico, mas um modelo para a nossa própria existência. Trazer o divino ao humano, o celestial ao terreno, a paz de Deus aos corações e contextos turbulentos. O já da sua vinda e o ainda não da sua plena manifestação nos colocam numa posição única de responsabilidade. Não se trata de esperar por um milagre externo, mas de reconhecer que somos parte do milagre contínuo de Deus, refletindo sua luz em cada sombra. Mas como na prática vivemos essa profecia hoje, começa dentro de nós. A paz que buscamos para o mundo exterior deve primeiro florescer no solo de nossa alma. Isso implica uma jornada de autoexame, perdão e cura. É a coragem de desarmar os próprios corações, de renunciar à amargura e ao ressentimento que nos aprisionam e de abraçar a vulnerabilidade que nos conecta uns aos outros. É permitir que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde nossos pensamentos e sentimentos, transformando a inquietude em serenidade, o medo em fé, a raiva em compaixão. Dessa paz interior, flui a capacidade de sermos pacificadores na comunidade. Significa escolher o diálogo em vez do confronto, a compreensão em vez do julgamento, a ponte em vez do muro. É buscar a justiça para os oprimidos, a dignidade para os marginalizados e esperança aos desesperados. O legado da encarnação nos desafia a ver o divino em cada ser, a estender a mão aos que são diferentes, a construir mesas de comunhão onde antes havia trincheiras. Essa é a verdadeira manifestação do reino invertido, não dominando pelo poder, mas transformando pelo amor sacrificial, um ato de serviço por vez. Portanto, a profecia de Isaías, culminando na encarnação do Príncipe da Paz, não é um conto antigo, mas um chamado urgente e atemporal. Somos convidados a ser a resposta à paz que o mundo anseia, mas não gera por si mesmo. Que cada um de nós possa se tornar um pequeno farol, irradiando a luz da reconciliação, da esperança e do amor em seu círculo de influência. O lobo e o cordeiro podem de fato habitar juntos, mas essa realidade começa com a nossa disposição de ser a ponte. Se você sentiu o eco dessa mensagem e deseja explorar mais profundamente os mistérios da fé e da história, agradecemos por ficarem até o final. Reforçamos um convite direto e instigante. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado, garantindo que você nunca perca nenhuma revelação ou estudo importante, porque isso fortalece o canal e mostra ao YouTube que este tema é relevante.